Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui mais uma live da Ideal Ambiental. Hoje teremos a presença aí da Thaís, que trabalha aqui na equipe da Ideal, faz parte da nossa equipe, e a Janaína, que tem uma longa experiência aí na área de aproveitamento de biogás. E a gente vai ter um bate-papo aí um pouco mais técnico hoje, falando sobre o potencial de aproveitamento dessa fonte energética. E, enfim, lembrando que todas as nossas lives elas ficam disponíveis aqui no nosso IGTV, e mais para frente a gente vai colocar também disponível no nosso canal do YouTube. Então, para você que ainda não nos segue, entra aqui no nosso canal do Instagram e depois no nosso canal do YouTube, clica lá para se inscrever no nosso canal, que aí vocês vão receber a atualização direta a hora que a gente for postando os vídeos relativos a cada uma das lives que a gente está fazendo. Então, para vocês que estão acompanhando aqui, a gente já fez algumas lives sobre gestão de resíduos durante a pandemia, sobre a nova resolução de licenciamento ambiental aqui no Paraná, sobre certificação LEED, sobre canteiros de obras sustentáveis. Ontem tivemos uma live bem interessante sobre poluição atmosférica com relação a odores. E, enfim, a nossa ideia é trazer conteúdos técnicos, trazer um pouco do que a gente tem atuado aqui pela Ideal Ambiental, um pouco da nossa experiência técnica, e demonstrar para vocês o potencial de atuação da Ideal Ambiental nas diversas áreas de atuação aí da engenharia ambiental. Então eu vou fazer só uma breve introdução, e aí logo mais eu passo aqui para a Thaís e para a Janaína para elas darem continuidade à nossa conversa. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aqui nos nossos comentários. A gente vai acompanhar e espero que a gente consiga responder todas as dúvidas durante essa live. A gente tem aproximadamente 1 hora de conversa aqui disponível pelo Instagram. Mas se tiver pergunta também que não puder ser respondida durante a live, depois a gente entra em contato com cada um de vocês. Bom, então a Ideal Ambiental, para quem ainda não conhece, é uma empresa de consultoria ambiental, serviços e engenharia ambiental. E a gente está operando desde 2009, então já estamos aí com 11 anos de empresa. E nesses 11 anos aí tivemos vários desafios, vários projetos aí que a gente atuou. E relacionando um pouco com o tema de hoje, é importante a gente comentar que a gente participou de alguns planos municipais de saneamento básico, alguns como consultor, participando em parceria com outras empresas. E nesses planos de saneamento a gente pode observar bem de perto as dificuldades do município de poder ter uma destinação final adequada aos seus resíduos sólidos urbanos, e além disso de fazer também um aproveitamento energético desses resíduos. É algo que já vem sendo há muitos anos já tratado em outros países, e aqui no Brasil ainda está bem devagar essa questão aí do aproveitamento energético de resíduos sólidos. E interessante, a gente estava conversando antes de começar essa live, que eu participei dos planos municipais de saneamento básico de Fortaleza e da região dos Lagos, e são 2 locais que atualmente têm usinas de aproveitamento do biogás do aterro sanitário para geração do biometano. Então são projetos que eu já participei e que a gente enfim, tem alguma experiência, ainda não muito de operação, mas do planejamento, da gestão para esse tipo de finalidade. Então, além disso, desde 2009 nós tínhamos uma sócia aqui na empresa, a Mariana, e ela se desvinculou da empresa em 2015, se não me engano,
e quando ela foi trabalhar na Ecometano, que é uma das maiores empresas aí que realiza projetos e instalação aí de equipamentos para fazer o aproveitamento do biogás de aterros sanitários. Então ela teve uma experiência muito boa no aterro de Dois Arcos, ali na região dos Lagos, depois em Fortaleza, no aterro de Calcaia. Enfim, a gente teve bastante conversas aí sobre sobre esse potencial de aproveitamento da energia gerada aí pela decomposição do resíduo sólido. E, enfim, eu não vou me alongar muito porque a Janaína, acabei de ver que ela entrou aqui na nossa live e já vou passar a palavra para ela e para a Thaís para elas comentarem um pouco mais de aspectos técnicos aí da geração de biogás, o que é esse biogás, né? Como que ele pode ser aproveitado, qual o potencial dele para entrar na cadeia energética aqui do Brasil, e o potencial que a gente tem, né, de aproveitamento desse material para a gente evitar consumir energia que possa ter impactos maiores do que simplesmente aproveitar e canalizar e reter esse gás gerado na decomposição de resíduos sólidos urbanos para o seu aproveitamento. Bom, então, mais uma vez, a gente tem uma atuação muito grande aqui na região de Curitiba, região metropolitana, mas também fazemos projetos em outros estados, bastante voltado para a gestão de resíduos sólidos e licenciamento ambiental, acompanhamento ambiental de obras. Então, acho que tudo isso tá vinculado, né, com o tema que a gente vai tratar hoje e com os outros temas que a gente já tratou nas outras lives. Então, para quem não quer conhecer melhor o nosso trabalho, todos os nossos contatos estão aqui no Instagram, podem entrar em contato pelo Instagram, pelo Facebook, Twitter, LinkedIn ou qualquer um dos contatos disponíveis. É só procurar a gente ali pelo Google, Ideal Ambiental, que a gente vai estar pronto aí para atender vocês nas demandas necessárias. Além do nosso time interno aqui, a gente trabalha bastante com consultores externos. Então, isso é exemplo do que da live que a gente fez ontem com o Rafael Certa, que é especialista na área de odores, e ele participou de alguns projetos conosco. Então, a gente sempre busca a melhor solução para os nossos clientes. Depois dessa introdução, então eu vou chamar aqui a Thaís e vou convidar a Janaína para ela entrar na nossa live. E aí vamos dar sequência. Da Ideal Ambiental. Mais uma vez, quem tiver pergunta é só mandar por aqui que a gente já vai responder. Thaís, você. Deixa eu. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Olá, Thaís. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Oi, tudo bem? Você tá me escutando? Tô te ouvindo bem, aham. Então, só um minutinho que eu não tô te escutando. Consegue me ouvir? O pessoal tá conseguindo me ouvir? Se puderem escrever só pra gente se localizar. Eu tô ouvindo bem vocês. Então acho que tá todo mundo ouvindo. Eu tô te ouvindo também. Ótimo. Que bom. Ótimo, legal. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Ótimo, então, Michel confirmou que está nos ouvindo. Que bom. Então tá. Boa tarde, pessoal. Vou primeiro apresentar a Janaína. Ela é nossa convidada. Ela tem pós-doutorado em gestão urbana na PUC-PR e na Universidade de Flórida dos Estados Unidos. A graduação dela é Relações Internacionais na Unicuritiba e ela fez administração na FAI também. Bom, para a gente começar a nossa live, vamos entender um pouco o que é o biogás. O biogás, na verdade, é uma mistura gasosa formada a partir da biodigestão anaeróbia, a partir do processo da decomposição da matéria orgânica, que seria dejetos de animais, resíduos agrícolas, alimentos, lodos de serviços de saneamento. E ele é composto por basicamente 8 gases, sendo o principal dele o metano.
Os principais usos do biogás, ele pode servir tanto de matéria-prima para geração de energia elétrica, quanto para térmica, combustível veicular, combustível para queima de caldeira e substituição de GLP e geração de energia. Bom, Janaína, agora conte um pouco para a gente sobre os seus trabalhos, o que você já fez nessa área. Então, tá, Thaís. Obrigada inicialmente pelo convite, a você e a Luiz também, por poder ter esse papo com vocês agora à tarde sobre a questão do biogás, que é uma fonte renovável que está em extrema ascensão aqui no Brasil e em outros países também, mas no Brasil especialmente, a gente tem tido várias legislações recentes que fomentam esse tipo de utilização para energia, principalmente, né, as diversas formas de energia. E vou começar então falando um pouquinho sobre como foi o meu envolvimento no biogás. Eu me formei em administração de empresas e relações internacionais, que não tem nada a ver a princípio com biogás, mas acabei assumindo o papel na empresa, né, uma propriedade familiar dos meus pais de suinocultura em Santa Catarina. E como todos devem saber, a suinocultura é uma atividade que gera muito resíduo, né? Gera muito dejeto de suíno principalmente, mas outras fontes também que a gente acaba às vezes não aproveitando. Então, eu vi nisso uma possibilidade de a gente conseguir aproveitar essa matéria-prima tão importante, que são os resíduos, e convertê-los em biogás. Então, nós começamos um projeto longo, muito extenso, com envolvimento de diversas empresas, como a Embrapa, né, a Embrapa de Santa Catarina, que é especializada em suínos e aves, diversas outras empresas também que fizeram parte desse projeto. E nós conseguimos tornar a propriedade uma propriedade referência no estado na época e foi a primeira propriedade a gerar biogás para energia elétrica. Depois disso, eu atuei também durante 7 anos no Parque Tecnológico Itaipu e no CEI Biogás, no Centro Internacional de Biogás, que ficam localizados em Foz do Iguaçu, onde também eles são muito pioneiros, né, no Brasil nessa parte de desenvolvimento de projetos, implantação de projetos com biogás em diferentes fontes de biogás, né? Pode ser via resíduo sólido urbano, que é o nosso foco da conversa de hoje, mas eles fizeram implantação de diversos projetos também na suinocultura, em outras propriedades rurais, e também a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão do biometano em seguida. Também atuei na Federação das Indústrias do Paraná durante 2 anos num projeto que visava a identificação do potencial de biogás aqui no estado do Paraná. Atualmente eu sou professora da PUC do Paraná também em cursos de pós-graduação relacionados à sustentabilidade e no começo do ano eu assumi um papel como consultora da ONUD, que é a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Sempre então baseada nessa parte de gestão de biogás. Então, biogás é minha paixão, gosto muito, tenho acompanhado bastante esse desenvolvimento do Brasil nos últimos anos e eu vejo que é um grande potencial realmente que a gente tem e que todas as cidades e todas as atividades acabam gerando, de certa maneira, algum tipo de resíduo. Então, cabe a nós, os gestores, fazer essa gestão da melhor maneira possível e aproveitar esses materiais, né? Sim, com certeza. Evitar de ser um passivo em relação aos suínos, né, que geram passivo ambiental, os dejetos e transformar em energia e renda para os proprietários. Exatamente. E você poderia abordar, primeiramente, a importância da gestão dos resíduos sólidos urbanos no Brasil em relação ao biogás? Bom, recentemente, né, frente a essa questão do isolamento, da pandemia, a gente tem visto bastante notícias sobre essa questão da importância do lixo, né, do aumento expressivo na geração de lixos, principalmente quando a gente fala em resíduos sólidos urbanos. Então, nos últimos meses o aumento foi muito expressivo, então obviamente isso acaba acarretando em maiores necessidades de projetos e aproveitamento desses resíduos. Sem falar, obviamente, na destinação adequada, né? Que o adequado seriam aterros sanitários, mas a gente sabe que nem todos os municípios ainda têm esse tipo de aterro, né? Tem alguns que têm aterros controlados, mas que não têm a destinação adequada desses resíduos e, obviamente, não tem nem o aproveitamento desses resíduos para biogás. Então, o Brasil, a partir de 2010, né, quando teve a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele começou a ter uma evolução um pouco maior, uma valorização um pouco maior desse tipo de resíduo. E então começaram a implantar diversas ferramentas, diversas metodologias para a gente conseguir valorizar. E quando a gente trata de resíduos sólidos urbanos, falando então especificamente sobre a questão dos aterros sanitários, nós podemos verificar que a geração do biogás é muito expressiva, obviamente, e a emissão de gases de efeito estufa também é muito expressiva. Então, ali nós vemos 2 principais maneiras, né, de aproveitar os resíduos sólidos urbanos. Uma via geração de energia,
do biogás, que pode ser ou elétrica, ou térmica, ou até para uso veicular, que é o caso do biometano, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E também formas de captar esses gases do efeito estufa e não deixar emiti-los para a atmosfera, que são tão poluentes, né? Para se ter uma noção, o metano, que é o principal gás encontrado quando a gente fala de emissões de gases do efeito estufa, ele é 21 vezes mais poluente do que o CO2, ou seja, a gente está falando em geração de resíduo, em geração de poluição bem expressiva que acaba indo para a atmosfera e que a gente pode sim tentar amenizar esses impactos, né? Que é extremamente importante. Uhum. Já uma pergunta aqui, vamos sair um pouquinho. Qual é o principal desafio dos municípios que você observa, né, implementar o sistema de reaproveitamento de biogás em aterro sanitário? Primeiro, eu acho que o principal desafio que todos os municípios têm é ter um aterro sanitário, né? Nem todos, a grande maioria dos municípios do Brasil não chega a ter um aterro sanitário em que é possível ter essa concentração do material orgânico, né? A gente sabe, assim, de lixões, é muito comum a gente ouvir falar, tem vários lixões a céu aberto. Então, quando a gente não tem um ambiente controlado, fica difícil fazer a captação do metano para a geração de biogás ou biometano, inclusive. Então, eu vejo que o principal desafio inicialmente é ter um aterro sanitário controlado, de forma que é possível captar e concentrar essa matéria orgânica e, posteriormente, fazer a implantação de projetos. Claro que quando a gente fala em implantação de projetos de biometano utilizando resíduos sólidos urbanos, é um pouco mais complicado, porque a gente está falando da gestão do município, ou seja, a gente tem que falar sobre a questão da iniciativa pública. Nem sempre é tão fácil implementar projetos como se fossem em áreas rurais, em que você fala diretamente com o proprietário, em que é mais fácil e mais rápido, geralmente, tomar as decisões. Então, quando a gente fala na esfera pública, tem várias limitações, a questão de legislações que às vezes demandam mais tempo para os projetos serem implantados, mas é muito possível, obviamente, a gente sabe, se a gente digitar na internet, ali no Google, resíduos sólidos urbanos com utilização de biogás, a gente já vai ver diversos projetos que estão implementados já, que têm bons resultados. Então, é possível, mas obviamente, como várias demandas que a gente vê no Brasil, às vezes tem uma certa dificuldade, mas é extremamente possível. E às vezes falta realmente interesse, porque eles já queimam o biogás, é só fazer a canalização e realmente reaproveitar ele, porque ele já tem que ter o flare para queimar. Então é só incentivar, falta um pouco de incentivo ainda para que, às vezes, uma normativa, uma lei que tenha que existir para eles realmente reaproveitarem. E, inclusive, também benchmarking, né? Outros exemplos de projetos que eles possam se basear, os municípios possam se basear para realmente ter os resultados esperados, né? Porque quando, assim, o município implementa o primeiro projeto no Brasil, a gente sabe que, obviamente, os primeiros projetos tiveram vários pontos a serem corrigidos, várias fragilidades que foram corrigidas. Então, para a replicação desses projetos, já saem na frente, né? Os municípios acabam saindo na frente porque não vai ter os mesmos erros. Então, é bem importante sempre a gente ter essa análise de qual projeto funcionou bem para conseguir replicá-lo, né? Sim, e qual é a relação que você vê dos resíduos sólidos urbanos com o biogás? E qual que é o potencial para isso? Como eu comentei, então o gás metano, que é o principal gás encontrado no biogás, ele é 21 vezes mais potente, digamos assim, do que o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, como a gente encontra bastante matéria-prima concentrada nos aterros sanitários, o potencial é muito significativo. O Brasil, que é um país de dimensões continentais, é um país muito grande, com população muito densa, a gente vê esse potencial ainda maior do que se fossem países menores. E, além disso, a gente vê essa questão do aproveitamento energético mesmo do biogás, porque muitas vezes a gente fala, vamos implantar algum projeto no aterro sanitário para gerar biogás, mas o que você vai fazer com esse biogás? Qual que vai ser a utilização? É mais eficaz, por exemplo, para a geração de energia elétrica, para manter as residências que estão próximas do local, inclusive manter o próprio aterro sanitário, né, a demanda energética do aterro? Ou é melhor a gente, talvez, investir um pouco mais, converter esse biogás, purificar o biogás e transformá-lo em biometano, para abastecer a frota de caminhões de coleta de lixo, por exemplo? Então, a relação é muito intrínseca, né, muito estreita, mas é necessário realmente fazer todo um arranjo, né? Vocês, como uma empresa especializadas em projetos de meio ambiente, sabem muito bem os desafios que é você fazer um projeto, então demanda muito esforço, né?
os dados têm que ser dados reais, mais próximos possíveis da realidade, tem que conhecer muito o potencial desse aterro, se as dimensões deles se as dimensões são possíveis de ser controladas, porque para fazer o projeto você tem que saber exatamente qual que é a carga orgânica que entra no aterro diariamente ou semanalmente, qual que vai ser essa produção de biogás e o que que você vai fazer com isso, né? Então essa relação é muito intrínseca mesmo. Sim. E como você aborda essas pesquisas? O que você já teve de vivência, pesquisa e aplicação em relação ao nexo água, energia e alimento? Eu sei que o teu doutorado e o teu pós-doc foi nessa linha, então se puder contar um pouco mais, porque aqui no Brasil a gente não fala ainda muito nesse link, desse nexo, e lá fora já tem sido falado bastante, tem sido bastante abordado também. O nexo água, energia, alimentos, como você falou, fora é muito comum utilizar esse termo, mas aqui no Brasil ainda é uma novidade. Quando a gente fala nexo, água, energia, alimentos, as pessoas pensam, mas o que tem a ver com biogás? Ou o que tem a ver com resíduo, né? Eu tô falando de alimentos. Mas basta a gente fazer uma comparação simples. Para a produção de alimentos, demanda muito consumo de água, né? Basta a gente ver o consumo de água nas propriedades rurais, principalmente. O consumo de água é elevadíssimo, né? E consequentemente, para a geração de alimentos, seja no meio rural ou seja no meio industrial, vai gerar-se muitos resíduos. Então, a gente consegue verificar ali a demanda clara, né? A relação clara entre água, alimentos e, obviamente, a necessidade de geração de energia para produzir também os alimentos. Então, a geração de alimentos demanda muito consumo de água e energia e o mesmo resíduo produzido dos alimentos pode gerar energia. Então, fica um pouco mais claro se a gente fizer essa comparação simples para entender o que é o nexo. E é justamente, né, quando a gente fala em resíduos sólidos urbanos, está ali o maior exemplo disso, né? A utilização de alimentos que não são mais utilizados, ou de resíduos mesmo, para a geração de energia. E é importante também a gente falar que gerando energia com fontes renováveis, que é o caso da matéria-prima ser o próprio resíduo sólido urbano, nós estamos falando também em maior contribuição com o meio ambiente, porque a gente a gente mitiga bastante a emissão de gases de efeito estufa, a gente acaba evitando a poluição das águas, então todo o resíduo que às vezes iria para o lençol freático, a gente acaba captando esse resíduo, tratando ele de maneira adequada, evitando a poluição da água e, consequentemente, também evitando a poluição do ar. Então, e do solo também, inclusive, né? Então, a gente fala em nexo água, energia e alimentos, e eu gosto também de falar da mitigação da poluição do ar, do solo e da água. Sim. Vamos às perguntas, então, aqui. O Edu falou quanto o biogás a partir do lodo da ET. Qual é o seu ponto de vista quanto ao potencial e se ele poderia ser um substrato junto ao resíduo sólido urbano? Sim, as ETS, que são as estações de tratamento de esgoto, também estão presentes na maioria das cidades, né? E, obviamente, são os dois principais pontos que a gestão pública tem de dificuldade para tratar, que são os lixos e nosso esgoto, né? E toda pessoa gera resíduos e gera esgoto. Então, com certeza são complementares, tá? Se a gente conseguir, no mundo ideal, fazer um projeto, tem alguns, mas tiveram algumas entraves, acabaram começando a operar e pararam de operar, enfim. Mas se a gente conseguir fazer um projeto que una esses dois tipos de resíduos, de estação de tratamento de esgoto e resíduos sólidos urbanos, seriam o projeto ideal. Porque a gente acaba por utilizar esses resíduos que são bastante gerados, né, em bastante quantidade nas cidades, nos municípios, convertendo em energia e, obviamente, o potencial energético para isso é muito, muito grande. Inclusive, se a gente conseguisse transformar esse potencial para a questão da mobilidade urbana, seria o melhor dos mundos. Eu comento assim que o meu sonho é um dia ver os ônibus de Curitiba realmente, né, a gente que está em Curitiba agora, operando, os ônibus municipais operando com biogás gerados por ETS e estações, né, aterros sanitários. Seria o melhor dos mundos. Espero que a gente consiga isso em breve, porque tecnologia para isso já existe, mas falta realmente essa questão de fomento, de políticas públicas para facilitar isso. Até aqui em Curitiba tem um projeto que pega o lodo da ET também, da Sanepar, e também eles estavam fazendo o reaproveitamento junto com o resíduo sólido urbano.
Então, até aqui em Curitiba já está sendo feita essa Estão iniciando mistura. já alguns Aham. projetos, é. O próprio Sei Biogás também, uma época utilizava o resíduo da ET, né, o lodo da ET, para gerar energia lá, então. Isso. Tem algumas iniciativas que já estão começando, então a gente espera que no Uhum, futuro próximo a gente veja realmente operando a todo vapor e se puder utilizar para linkar isso com a mobilidade urbana sustentável, melhor ainda. sim. E quais são as principais fontes de geração de biogás que você observa? A ETE, obviamente, todo município vai ter muito resíduo, né, de esgoto principalmente, os resíduos sólidos urbanos, que é o nosso foco de hoje, mas a gente não pode também se esquecer da agricultura e pecuária. A agricultura e pecuária tem uma geração gigantesca de resíduos que devem ser tratados e muitas vezes acabam sendo esquecidos. Então, quando a gente fala ali da produção de suinocultura, bovinocultura, de aves também, gera um potencial de biogás muito grande e é muito mais fácil, digamos assim, de ser aproveitável, até porque as escalas são mais descentralizadas. Então, quando a gente fala, por exemplo, no aterro sanitário, é uma estrutura grande, um investimento grande que tem que ser feito. Quando a gente fala em estruturas menores, que são fazendas ou propriedades rurais menores, acaba sendo um pouco mais, não digo fácil, mas um pouco mais viável, às vezes, o projeto ser mais rápido, inclusive, para ser implementado. Eu vejo esses são os principais fatores, assim, que eu imagino que são os que a gente deveria se preocupar mais nesse momento, que são os que mais poluem, né? Pelo menos que são os mais poluentes. Sim, até em Itaipu, né, ela que tem na hidrelétrica, eles têm a geração lá do Sei Biogás, a unidade de demonstração, que em 2018 produziu 17.458 metros cúbicos de biometano, né? Então, a produção de biogás ainda foi maior, porque o biometano é a purificação do biogás. Exato, Então, esse é algo. projeto Esse projeto eu acompanhei durante um bom tempo ali, é uma unidade de demonstração que fica localizada dentro da usina hidrelétrica de Itaipu, e ela tem todo um aparato técnico ali pelo Centro Internacional de Biogás, que é o Sei Biogás, e eles utilizam as sobras dos restaurantes, de todos os restaurantes da usina. Então, como a gente Uhum. sabe ali que o fluxo de funcionários e de turistas é bem grande todos os dias, eles utilizam as sobras, então, desses restaurantes e também podas de grama. A poda de grama também é outro resíduo muito importante que todas as cidades têm. É um pouquinho mais difícil de ser trabalhado junto com outros resíduos devido ao seu transporte, né? Então você tem que coletar a grama, cortar a grama, coletar em algum lugar e transportar até a unidade que você for utilizar, seja RSU ou ETE. Mas ali eles fizeram essa unidade de demonstração e realmente tem funcionado muito bem. Eles, inclusive, utilizam, como eles estão próximos ali do Paraguai, a Receita Federal às vezes faz apreensão de alho ou de alguns outros componentes, frutas, verduras que têm bastante potencial para biogás. Eles direcionam isso para essa planta da Itaipu Nacional. Então, o potencial deles é muito grande. Eles realmente estão utilizando para a locomoção da frota interna da Itaipu. Então, eles transformam o biogás, eles purificam esse biogás, convertem em biometano e estão abastecendo já a frota da Itaipu Nacional. Cerca de 80 veículos já operam hoje lá com biometano. Então, antigamente eles tinham os postos de combustível lá, até tem alguns ainda hoje, né, que são basicamente a gasolina e diesel, mas eles estão substituindo gradativamente, né, a frota deles por biometano, que é extremamente renovável e é uma fonte de energia que a gente espera que seja cada vez mais utilizada no Brasil, né? Sim, até uma pergunta que o Luiz mandou, que a gente fala muito, vê muita informação do aproveitamento do biogás na Europa. Como você fez o teu doutorado e teu pós-doutorado nos Estados Unidos, como que tá esse panorama lá? Então, nos Estados Unidos, assim, me surpreendeu em alguns quesitos, porque quando a gente trata de projetos piloto, tem mais projetos que realmente estão funcionando no Brasil do que lá. Isso me surpreendeu muito, assim. É claro que a escala americana é diferente da nossa. Quando a gente fala, por exemplo, em aterros sanitários, eles têm aterros muito bem estruturados, que são muito melhores dos que os nossos, tem muito mais tecnologia envolvida, porém eles costumam utilizar muito a questão da incineração lá ainda. Eles queimam, basicamente, e não transformam necessariamente em biogás. O meu pós-doutorado foi realizado em Orlando, então, na University of Central Florida, e lá, obviamente, Orlando, quando a gente fala em Orlando, a gente pensa em Disney. E na Disney ela tem uma planta enorme de geração de biogás. Eles não permitem muito visitação, eles não abrem muitos dados.
mas eles têm uma planta gigante lá de biogás, onde eles utilizam todas as sobras de restaurante também dos parques, convertem em biometano e até o momento que eu voltei de lá no passado, até o momento que eu voltei, eles ainda não estavam convertendo em biometano, mas a ideia deles para os próximos anos era justamente como se fosse esse projeto que a Itaipu está fazendo, assim, de converter esse material em biometano para mobilidade, para uso da frota deles. Mas, no geral, a Europa está muito mais avançada nisso. As tecnologias de biogás da Europa são bem mais tradicionais, né? Existem há muito mais tempo. Mas eu gosto sempre de reforçar que o cenário europeu é bem diferente do nosso aqui no Brasil, principalmente a questão de temperatura, de tecnologia e também da escala, né? As cidades lá são, na sua maioria, são muito menores do que as nossas, não são cidades tão condensadas como a gente tem a maioria em grandes números aqui no Brasil. Então, a extensão territorial também é outra. Então, eu gosto sempre de falar da necessidade da tropicalização das tecnologias que a gente vê na Europa, né? Não é você pegar um manual do que foi implementado lá e replicar no Brasil. Isso não é possível, né? Porque a gente tem todas essas questões que eu comentei, principalmente a questão de temperatura. Quando eu comecei a estudar essa questão de biogás, foi mais ou menos em 2011, eu lembro que o manual que todos os pesquisadores utilizavam era um manual alemão, em que falava da questão do degelo. Então, assim, vai ter muita neve em tal período, tem tal tecnologia para fazer derreter a neve para aumentar a produção de biogás, que é algo que a gente não vê no Brasil. Então, não tem como a gente implantar aquela tecnologia, gastar para aquilo, para daí quando nevasse a gente ter uma tecnologia. Então, assim, as técnicas são totalmente outras, né? Então, é necessário, quando a gente faz esse comparativo Europa com os Estados Unidos ou o próprio Brasil, a gente vê essa questão das características, né, da vocação que o país tem, temperatura, clima, tipo de resíduo que é utilizado, para não fazer replicação apenas de algum projeto sem contar com essas variáveis, né, que são tão importantes. Sim. Só reforçando, gente, a live vai ficar disponível no IGTV e no YouTube, tá? Quem quiser assistir de novo, compartilhar. Ótimo, legal. Um pouco também que eu vivenciei com você, também dá pra gente contar, foi mais a parte de suinocultura, né? Então, a gente foi no condomínio Juricaba, lá em Marechal Cândido Rondon, e lá eram 19 propriedades participantes, né, do condomínio, só 13 ou 14 que efetivamente estavam participando, né, do condomínio. Estavam produzindo, Estavam produzindo. Então, a gente realmente pôde ver de perto como essas pequenas propriedades geram um biogás e como eles eram gratos ao programa também, porque lá o fogão, eles já não tinham que comprar mais o botijão, tinha o gás aqui, então eles mostravam pra gente, ligavam todas as bocas do fogão e olha esse gás, olha que bonito. Funcionando a biogás já, é muito legal. Funcionando a biogás. Falavam como melhorou a saúde deles, não tinha mais cheiro na propriedade, estavam bem mais saudáveis, a qualidade de vida. Então, isso foi uma experiência muito importante para mim e pude perceber como é essencial para essas comunidades que realmente eles não é um investimento tão alto inicial e ele se paga rápido também, né? Então, tem um retorno que eles veem no dia a dia, com o gás. Eu acho bem importante, Thaís, até falando essa questão social, que eu acho extremamente relevante a gente focar. Quando a gente fala, seja, como você estava comentando, seja com propriedades rurais ou até com aterros sanitários, é importante a gente ver o impacto positivo que tem na sociedade que mora nesse local, né? Então, se a gente analisa um aterro sanitário que não tem esse controle, que não tem essa utilização, não digo só do biogás, mas alguma utilização, algum controle melhor dos odores, dos vetores patogênicos e tudo mais, com um outro projeto que tenha, a gente vê que é absurda assim, a melhora da qualidade de vida da população, né? Nessas propriedades que nós visitamos ali no condomínio Juricaba, os pequenos proprietários rurais falavam, né, que antigamente tinha muita mosca, muitos mosquitos, a questão da dengue também era presente nesses locais, e depois que foi implantado o projeto em que há um controle da emissão de odor, de gases do efeito estufa, do metano e tudo mais, reduziu
significativamente essa questão de vetores patogênicos, reduziu o odor, eles se motivaram mais a organizar as suas terras, né, as suas propriedades, mais limpeza, mais organização, e o mesmo ocorre também na vizinhança de aterros sanitários, né, que a gente vê como é difícil a vida deles, assim, né, eles moram próximos aos aterros, porque eles geralmente trabalham no próprio aterro, mas as condições de vida não são adequadas, a questão da poluição do ar é gigantesca, urubus geralmente perto. Aqui no Brasil a gente vê, quando a gente está viajando ou vê um monte de urubu, deve ter algum lixão ou algum aterro ali. Então, isso a gente tem que realmente tentar passar por isso, né? Ultrapassar essa barreira o quanto antes e trazer projetos mais sustentáveis, né? E que tenham essa viabilidade por meio de uso de energia. Sim, aí vamos uma pergunta da Heloísa. Se já foi editada a lei sobre o aproveitamento energético, que ano passado estava em tramitação ainda, sabe se teve alguma atualização, se já foi para frente? Nos últimos meses, eu vou dizer assim, nos últimos 6 meses, nós tivemos bastante evolução assim nessa parte do setor energético. Nessa semana mesmo, hoje nós estamos na segunda-feira, saiu uma normativa do Ministério de Minas e Energia, algo bem quente, assim, bem recente, fomentando, dando mais benefícios financeiros para empresas que queiram investir em fontes renováveis. Então, até eu posso mandar o link para você depois colocar ali e compartilhar com quem está participando. Uhum. Saiu uma normativa bem interessante, ampliando um pouquinho o fomento, financiamentos para pequenas empresas ou médias empresas que queiram investir em fontes renováveis de energia. Então, ao meio dessa crise que a gente está vivendo, né, de incerteza, de muita coisa acontecendo, para mim foi uma luz no fim do túnel encontrar esse avanço do Ministério de Minas e Energia nessa semana, tentando fazer com que as empresas se tornem um pouco mais sustentáveis sob o ponto de vista energético. Então, eu vejo sim que nos últimos 6 meses diversas normativas acabaram surgindo. Muitas delas ainda precisam de maior incentivo, de maior divulgação, porque não basta a gente ter uma normativa, mas não ter também tecnologias adequadas ou não ter um preço acessível, né? Não conseguir acessar essas tecnologias, tem que ser acessível. Então, eu vejo que é uma série de fatores ali que a gente precisa para fomentar cada vez mais esse tipo de projeto. Estabelecer leis também, normativas, porque você Isso. purifica o biogás, mas transforma em biometano, você não pode vender ele também. Então, falta algumas regulamentações para realmente poder avançar e realmente gerar lucro, porque no final das contas, quem está com o projeto, ele quer ver algum retorno financeiro. Então, tendo maiores regulamentações vai ajudar bastante. Exatamente, com certeza. Vamos à pergunta do Edu. A digestão dos resíduos sólidos urbanos e do lodo ainda é um gargalo para os projetos? Ainda é um gargalo. O digestato, que é a principal fonte que a gente está discutindo muito agora, ainda acaba sendo um gargalo, que é o resíduo do resíduo, digamos assim, do projeto. Esse projeto que eu estou participando como consultora da UNUD, um dos grandes objetivos desse projeto é justamente a gente conseguir valorar o digestato. A gente está com uma equipe de alguns consultores que estão trabalhando nessa linha, principalmente junto com a Embrapa Aves e Suínos, em Concórdia, na frente ali com o Dr. Ayrton Kunz. Então, realmente, o digestato acaba sendo um gargalo. A gente tem muito a evoluir no estudo desse tema ainda e certamente ele consegue ser valorado, tá? É importante a gente ver essa questão tanto do digestato quanto a questão do aproveitamento do biofertilizante também, que é um subproduto desses projetos, né? Então, a gente fala em tratamento da água para geração de energia, que acaba impactando numa melhora considerável na qualidade da água também, água residual, que eu me refiro, mas o biofertilizante também, ele tem que ser mais valorado, ele tem que ter um maior apelo, inclusive, para ser utilizado, para o seu consumo também ser mais utilizado, né? Em vez de utilizar, às vezes, adubos químicos que não fazem tão bem para a terra, utilizar o biofertilizante. Com certeza é um ponto que a gente ainda tem que avançar bastante. Eu lembro bastante do Juricaba, que ele um dos vários, na verdade quase todos os moradores falavam que usavam muito biofertilizante, que com fertilizante químico, né, demorava 6 meses e com biofertilizante a mesma produção era em 3 meses, vinha nutrida realmente. Então a produção era bem mais rápida, né? Então tem que ter, assim, a gente sabe que tem vários estudos em andamento, mas ainda tem que ser mais valorado esse tipo de subproduto. Sim.
E qual que é a importância da entidade como o Sei Biogás, o PTI, dentre outras, né, no desenvolvimento dessas tecnologias? Como Eu você vejo já assim, trabalhou lá também, né? eu vejo assim que, por exemplo, o próprio condomínio Juricaba, quando a gente fala que foi o primeiro condomínio formado por pequenos produtores no Brasil, ele é referência mundial, inclusive, foi feito todo com arcabouço institucional e financeiro da Itaipu Binacional, do PTI e do Sei Biogás. Claro que se a gente fosse hoje implementar um projeto daqueles, os produtores rurais sozinhos não teriam condição técnica nem financeira para fazer isso. Então, se não é uma instituição de peso como essas envolvidas, e também temos outras no Brasil, não são só essas, obviamente, no Nordeste a gente tem outras iniciativas também bem interessantes, mas se a gente não tem empresas fortes apoiando esses projetos pilotos, que é onde geralmente se gasta mais energia e mais recurso também, muitos avanços a gente não conseguiria ter visto até agora. Então, eu vejo como extremamente interessante assim, e relevante esse tipo de fomento à pesquisa. Como eu comentei lá no início da nossa conversa, né? Se as empresas não veem o resultado de uma outra empresa que já passou por aquilo e que realmente está dando resultado, Deu todas certo. elas ficam com medo de fazer. Poxa, eu vou investir numa tecnologia que eu não sei se vai dar certo, que ninguém mensurou, ninguém passou por isso. Então, eu acho que eu vou esperar alguém fazer primeiro, né? Alguém ir na frente para depois eu conseguir implantar também. Então, eu vejo como extremamente fundamental essa questão ali da unidade de demonstração da Itaipu também, com a questão dos resíduos de restaurante, com podas de grama e tudo mais. Também serviu muito de base para alguns estudos de resíduos sólidos urbanos, de aterros sanitários, para eles utilizarem os dados coletados ali. A questão do biometano também, do primeiro teste que a Itaipu Binacional fez utilizando o biometano para mover a sua frota de ônibus, serviu como estudo para várias prefeituras, inclusive para a prefeitura de Curitiba, saber qual foi o rendimento, qual foi a diminuição de gases poluentes. Para se ter uma noção desse estudo, eu participei também durante o meu doutorado, movendo um ônibus a biometano em comparação a um ônibus de diesel, a gente tem 80% menos emissão de gases do efeito estufa. Então, foram testes que a Itaipu fez durante praticamente 20 dias, testes monitorados com toda uma equipe técnica de engenheiros, de pessoas capacitadas, analisando se realmente teria uma melhora na condição ambiental e tudo mais. Coisa que se é uma empresa pequena, uma empresa menor que quer fazer, ela não tem essa estrutura, né? Então, certamente é fundamental a gente ter iniciativas como essas. Sim, até o Sei Biogás, como eu fiz estágio lá, trabalhei de férias lá um tempo, eles atuam bastante também para como melhorar o potencial de produção do biogás. Então, eles vão visitando as fazendas, né, as propriedades rurais lá perto que tem realmente um biodigestor e produzem biogás. E eles acompanham, fazem acompanhamento, verificam um mês que choveu bastante, isso interferiu, diminuiu a produção. Então, O tem bastante monitoramento parte, real, o né? monitoramento e a parte técnica de ir melhorando e adaptando para a nossa realidade. Porque, como mesmo Exato. você disse, assim, pegavam antigamente, quando neva acontece isso, tá, mas aqui não neva. E agora, para a nossa Exatamente. realidade, como que é o comportamento? Então, eu vejo assim que essa estrutura institucional e financeira que eles dão é um suporte extremamente importante, porque senão vários projetos não teriam andado depois disso, né? Sim. A pergunta da Nicole: foi necessário realizar um projeto de conscientização desses moradores do Juricaba? Eles demonstraram muita resistência à implementação da planta do biogás no início? Foi, inclusive no início até o final a gente sentiu isso, né? Mesmo depois de 2, 3 anos do projeto, teve muita resistência ainda. O que a gente sente, assim, que para qualquer projeto, quando a gente fala de uma comunidade ou de mais de uma empresa envolvida ou de uma propriedade, a gente tem que ter todo um esclarecimento dos resultados que a gente espera, de como vai ser o envolvimento de cada um. E isso lá no início do projeto, em 2011, que foi logo que eu comecei a minha aproximação com a Itaipu e com o Sei Biogás, eles não se atentaram tanto para esse aspecto social, assim, eles achavam que a parte técnica e financeira era mais importante até do que a parte social. Mas o que aconteceu foi que no decorrer do projeto, alguns produtores rurais, como eles não tinham nenhuma responsabilidade oficializada sobre
sobre a sua propriedade, eles deixaram assim. Então, assim, não faziam o manejo dos resíduos da forma como foi mandada, eles não se envolveram tanto na construção e na adaptação do sistema. Então, quando a gente fez esse levantamento durante o meu doutorado, com toda a equipe deles me dando suporte, a Thaís até me deu suporte também, a gente percebeu que o fator social foi um fator que pecou um pouquinho no início e que para uma réplica desse projeto ou a implantação de um projeto semelhante a esse, a gente tem que focar principalmente, inicialmente, na questão social. Eles têm que se sentir parte do projeto, eles têm que saber que eles vão ter ganhos com isso, porque se ele não tem a comprovação de que ele vai ganhar algo com isso, ele não se envolve, ele não tem interesse em fazer com que o resultado seja melhor. Então, nós sentimos também outro ponto que foi muito curioso, é que uma propriedade rural se comparava a outra. Então, se todas elas começassem a dar o seu melhor, todos os outros iam querer sempre ser melhores do que o outro, né? A gente sentia muito, eu só comecei a fazer isso porque meu vizinho também estava fazendo. Então, com certeza, Nicole, essa questão do envolvimento social, seja para pequenas propriedades ou seja para um projeto de RSU, num aterro e tudo mais, tem que ter o envolvimento da sociedade, quem está ao entorno tem que comprar a ideia de que o projeto vai beneficiar a vizinhança, seja por meio da qualidade do ar, ou da água, ou do solo. Então, com certeza é muito relevante esse envolvimento social. E realmente eles sentiam como o projeto, pelo que eu percebi também, que era da Itaipu, e eles estavam contribuindo só para o projeto, mas não realmente donos. Porque é o senso de pertencimento, né? Se eles não se sentem pertencendo àquilo, eles não vão fazer muito esforço. Então, o senso de pertencimento tem que ser muito, muito alto para esse tipo de projeto. Que a dependência do CI Biogás era muito grande. Até eles contavam, entupia a tubulação porque eles não fizeram o manejo adequado. Não era eles que iam lá, limpavam, eles chamavam, eles esperavam alguém fazer. Ir lá e arrumar. Então, isso. Faltou um pouco essa parte também. O senso de pertencimento é fundamental. A pergunta da Mariana. Como o RenovaBio pode contribuir para a viabilidade dos projetos de biogás? O RenovaBio ele foi um programa que auxiliou bastante essa parte metodológica e esse embasamento de informações para o produtor ou para pequenas empresas começarem a pensar na questão do biogás. Então, o RenovaBio, o principal objetivo dele é fomentar fontes renováveis de energia e assim como outras iniciativas do governo que têm surgido recentemente, como a questão também do reconhecimento do biometano com as mesmas características do gás natural veicular, é um outro avanço que foi muito importante. Então, eu vejo que o RenovaBio, como diversos outros programas, sempre acabam valorizando mais essas fontes renováveis que a gente tem em tão grande escala no Brasil, né? Eu gosto sempre também de reforçar a questão da energia solar e da energia eólica, que também são muito importantes. Não gosto de... Às vezes as pessoas perguntam em palestras, mas você acha que é melhor a solar, a eólica ou biogás? Eu acho que todas têm que ser complementares. Então, num sistema de biogás, a gente pode talvez ter, numa propriedade rural ou num aterro sanitário, sistemas fotovoltaicos que complementem a geração de energia do biogás. Então, eu acredito que o RenovaBio ele vem com isso, ele vem para fomentar as diversas fontes renováveis de energia e fazer com que elas cresçam um pouco mais na nossa matriz energética, né? Para que elas tenham uma presença cada vez maior. Com certeza. E tem muito estudo e até o CI Biogás tem também o mapa das redes, mapa do biogás. O mapa do biogás. Quem tiver interesse, até complementando isso que a Thaís está falando, se vocês digitarem no Google, a gente pode mandar depois o link, Biogás Map, tudo junto, e dá um espacinho CI Biogás. Ele vai direcionar para uma plataforma que o CI Biogás desenvolveu, muito interessante, que eles fizeram um levantamento de todas as plantas de biogás existentes no Brasil. Então, lá você consegue clicar, por exemplo, se vocês preferem, se vocês querem olhar ou identificar as plantas que estão em operação, as que só foram cadastradas, mas que talvez ainda não estão operando. E eles têm, assim, um mapa bem interessante de todos os estados do Brasil. Então, ali a gente consegue ver os GRs e também alguns por fonte. Tem lá resíduos, aterros sanitários, tem plantas que operam simplesmente com resíduos da agricultura, da suinocultura, ou com resíduos industriais também, ou ETL. Então, é um mapa bem completo, que está sendo bastante utilizado, porque é uma referência no Brasil esse mapa. Até então, a gente tinha várias pesquisas dispersas, assim, de várias instituições, mas não um compilado, né? Num lugar só em que você clicasse e fosse interativo.
Então, bem lembrado, Thaís, o mapa do biogás desenvolvido ali pelo CBiogás é um mapa excelente para quem quiser conhecer projeto ou verificar próximo à sua cidade qual projeto que existe e tudo mais. Uma ferramenta bem útil. Ah, o Luiz mandou ali, ó, mapabiogás.org. Isso Então, aí. quem quiser Isso acompanhar, aí, muito bom esse mapa, é bem interessante. Até para mim foi uma surpresa, porque quando eu comecei a olhar esse mapa, tinham vários projetos próximos que eu não imaginava que existiam, alguns no Nordeste que eu não conhecia, que eu passei a conhecer. Então, é bem interessante, assim, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a área do biogás ou quer talvez visitar alguma propriedade que esteja fazendo isso ou algum aterro que esteja implementando ou esteja em operação, é bem interessante usar essa ferramenta. ah, sim. Gente, lembrando de novo que a live vai ficar disponível no IGTV e no YouTube. Então, quem quiser assistir lá de Ah, legal. novo, quem puder curtir, colocar no YouTube para se inscrever no canal, assim que a gente subir a live também já vai aparecer. E alguém tem mais alguma pergunta? Alguém acena aí que estão escutando? É um assunto bem amplo, então a gente sempre fica curioso para saber o que está rolando, o que tem de tecnologia, né? O que chegou de novo nessa área. Então, se tiverem também perguntas, podem enviar ali para o pessoal da Ideal Ambiental, eles me reencaminham, não tem problema nenhum. Podem. A gente gosta sempre de ver rostos diferentes na área do biogás. Sim, com certeza. Mais gente pesquisando, trabalhando nesse assunto, que ainda é muito vago, né? A própria biodigestão do biogás tem N fatores, pH, temperatura, que interfere totalmente na produção. Então, O ainda tipo de tem resíduo o também, tipo né? de resíduo, então tem muito ainda a ser pesquisado e muito ainda a ser descoberto sobre esse assunto. Então, acho que Qualquer é dúvida que isso. tiverem, continuem em contato, então. E quem se interessar bastante pela questão do biogás, seja bem-vindo, porque eu acho que o futuro agora é realmente a gente pensar nessa parte de fontes renováveis de energia, de formas mais sustentáveis da gente reaproveitar o nosso resíduo, né, o lixo que a gente gera todo dia, pensar que ele vai ter que ir para algum lugar, e se a gente conseguir converter esse lugar para onde ele vai de uma forma mais sustentável, com certeza é o melhor dos mundos, né? Sim, ó, teve mais algumas perguntas aqui. É, o Edu perguntou sobre a usina de Ponta Grossa, se está em funcionamento. Qual usina, sabe de qual resíduo que é? Se é de RSU, talvez? Sabe, Edu? Ver se ele vai. Tem diversos projetos que a gente vê assim que são Uhum, pontuais. Às vezes alguns começaram a operar, mas tiveram algum probleminha, pararam um sim. pouquinho para conserto de equipamento, de gerador e tudo mais. O de Ponta Grossa eu particularmente não conheço, não visitei esse projeto. Vamos ver se ele informa para a gente qual tipo de resíduo que é, se é de RSU ou se é de alguma propriedade específica. A Mariana também perguntou sobre o biometano, quais são as plantas em operação no Brasil. Eu sei que de Itaipu, tá? Ah, era uma para RSU também, o Edu comentou. A de Ponta Grossa eu não conheço, Edu. Não sei qual planta, se estava funcionando ou não. Mas provavelmente, se ela estiver em operação realmente, se não for apenas um projeto, ela vai constar ali no mapa do biogás, tá? Eu não lembro de ter visto essa de Ponta Grossa no mapa. Porque o que acontece também é que algumas empresas começam a iniciativa, né? Começam o design do projeto, né? O desenho do projeto, segmento. E acho que Ou às vezes tem algum atraso técnico ou algo assim. Estão me ouvindo de então novo? a Deu Mari uma perguntou, sumidinha, agora voltou. deu. Do Nosso tempo biometano, também está né? Deixa eu acabando, só ver. então. Isso. As plantas em operação no Brasil, eu As sei plantas de que biometano, Itaipu, isso. aham. Aqui em Curitiba, agora eu lembrei o nome, é CS Bioenergia, que também coleta os resíduos sólidos urbanos e o lodo da ETA da Sanepar. Então, Uhum. Tem no Rio Grande do Sul também sobre biometano da Ecocitrus também, que é uma empresa grande lá principalmente de produção de laranjas, de sucos e tudo mais. Eu visitei há uns 2 anos atrás. A Ecocitrus também opera a biometano, essa da Itaipu Binacional, que é referência nisso. Nós temos alguma no Nordeste, não lembro agora o nome do projeto, mas no mapa do biogás vocês conseguem ver assim, quem quiser pesquisar uma região específica, se tem em algum outro estado, é bem completo lá.
Mas eu sei que os pioneiros realmente, assim, quando a gente quer ver algum estudo de ponta, o que está sendo utilizado são os resultados ali da Itaipu Nacional mesmo. Uhum. Ah, então tá, Janaína. Primeiro eu tenho que te agradecer pela tua disponibilidade, pela atenção, por Ah, participar da legal. nossa live. E Ótimo. quem quiser seguir nosso canal do YouTube também, que sempre, todas as lives que a gente for fazendo, a gente vai colocando lá, daí vocês podem acompanhar. Caso Legal, queira Thaís. mandar mensagem também no Instagram, pode mandar pra gente que a gente vai responder, conversa com a Janaína ou sobre qualquer outro Legal. assunto. Legal. Obrigada de novo pelo convite e fico aberta aí. O que precisarem, a Thaís tem o contato, a Ideal tem meu contato, podem interagir bastante e esperamos que a gente consiga crescer bastante essa área do biogás no Brasil. Sim. Tá bom? Um bom Obrigada, feriado a então. todos. Amanhã é feriado, né? Então aproveito para desejar um bom Pois feriado, um é, bom um descanso a feriado na todos. quarentena. Pelo menos muda um pouquinho a rotina de lives e de reuniões e tudo mais. Dá uma acalmadinha, né? Vamos ver. Sim. Mas então tá. Obrigada, Janaína, de Um novo. beijão para todos. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Encerrar agora? Encerrar.